Então, a primeira parte importante, uma característica que é bastante central para a gente, é que nós vamos, ao tratar e ao trabalhar na psicoterapia integrativa, a gente vai essencialmente falar sobre o modelo de mente, de cérebro, de homem, né? E é como se a gente tivesse na psicoterapia tentando responder a essa questão. Afinal, quem somos nós? Como funcionamos? Como nos organizamos? Como pensamos? Quais são os processos psicológicos que são determinantes para o processo de psicoterapia? Ao responder e ao fazer essa indagação, a gente tem, na verdade, uma condição de entender melhor como devemos fazer a nossa prática de intervenção. Por quê? Depende muito de como pensamos o cérebro, a mente, a subjetividade, os comportamentos, para que a gente possa conseguir exercer uma boa psicoterapia. A prática que a gente desenvolve na nossa clínica depende como pensamos o ser humano. Existem linhas de psicoterapia que são centradas no modelo de homem específico, né? Por exemplo, a psicanálise ela foca muito, né, no modelo de homem calcado nos processos e nos fenômenos do inconsciente. A Gestalt nos fenômenos perceptivos. A psicologia cognitiva na cognição, na aprendizagem. Psicologia comportamental no comportamento. A psicoterapia integrativa, ela vai ter um modelo muito mais atual, por ser uma psicoterapia nova. Nós utilizamos toda a bagagem, todo o conhecimento de um conjunto de áreas para que a gente possa entender o ser humano dentro de uma perspectiva muito mais abrangente. Para nós, o ser humano é muito mais do que comportamento, é muito mais do que consciente e inconsciente, é muito mais do que percepção, é muito mais do que aprendizagem e cognição. O ser humano, ele é um todo complexo e que, a depender das suas demandas e necessidades, nós vamos trabalhar em distintos processos e fenômenos psíquicos. E aí é que a gente já começa a responder essa pergunta. Primeira parte dessa pergunta, nós vamos responder juntando as metáforas, falando a partir de uma perspectiva histórica, falando e apresentando o ser humano a partir de uma perspectiva evolucionista, tá? Então, a primeira questão importante é que nós somos essencialmente produto da evolução. Nós evoluímos de 5 milhões de anos para cá, né, dentro de uma cadeia evolutiva extremamente longa e complexa, mas ela guarda alguns detalhes que são extremamente importantes, tá? Primeira situação importante é que a evolução humana ela inicia aqui há 5 milhões de anos, a gente não sabe exatamente quais foram os seres, né? Por isso essa interrogação aqui. Nós não sabemos qual o ser, né? Especula-se, né? Que foi o mesmo ser que gerou tanto os gorilas quanto os chimpanzés nos deu origem, formando, criando também um ser que a gente não sabe qual foi esse ser. Ainda nós não temos, né, nós não fizemos um achado fóssil que fez essa determinação, por isso essa interrogação, mas que este ser inicial daqui, esse ser que eu vou chamar aqui de ser um, gerou um segundo ser que criou o começo da cadeia. Por isso que está pontilhado. Provavelmente esse ser 2 gerou o, os seres, nossos primos, da origem Australopithecus. Então, o Australopithecus ramidos, o Australopithecus afarensis e o Australopithecus africanos. Esses três seres, esses nossos primos, irmãos, primatas, por isso que está aqui em vermelho esse quadrado pintado, nós já achamos exemplares. Provavelmente o Ramidos, provavelmente, por isso que está tracejado, gerou o Afarensis, que gerou o africano. E esses seres, eles vieram, né,
de uma cadeia evolutiva que ele inicia 5 milhões de anos atrás até aproximadamente 2 milhões de anos. E esses seres, eles geraram um ser, que eu vou chamar aqui, vou categorizar ele aqui de ser 3, que gerou um quarto ser, que também não sabemos qual foi esse ser, tá? Qual foi esse nosso ancestral. Esse, o, esse ser número 3 gerou os do gênero Paranthropus, tá? Que está aqui em amarelinho. E que aí nós já temos certeza, né? Por isso que a linha está tracejada. Ele gerou o Paranthropus robustus, que gerou também um outro ser, que é o Paranthropus aethiopicus, que gerou o Paranthropus boisei. Existe uma diferença entre essa formação. O do gênero Australopithecus, eles são baixos, têm aproximadamente 1,20 m a 1,5 m de altura. Os do gênero Boisei são seres robustos de 3 metros de altura. Provavelmente esse ser 4, que é o exemplar que faz a transição dos do gênero Australopithecus para os do gênero Homo. Por isso que tem aqui essa cadeia toda verdinha, tá? E aí nós tivemos uma cadeia evolutiva. Esse ser gerou o Homo habilis, que gerou provavelmente o Heidelbergensis, que gerou o Sapiens sapiens. Ou gerou o Ergaster, que gerou o Erectus, que gerou o Heidelbergensis, que gerou o Sapiens sapiens. Repare que está tudo tracejado. Nós não temos certeza absoluta, mas nós temos muita evidência científica de que foi dessa forma. Então, a nossa origem evolutiva, ela provavelmente ela inicia há 5 mil anos atrás. Ela desenvolve 3 gêneros e espécies distintas, tá? Esses gêneros, eles têm uma característica distinta, por isso que muda de gênero, né? Então nós tivemos um primeiro exemplar aqui, que gerou um outro exemplar aqui, que gerou os dos gêneros Australopithecus. Então a cadeia evolutiva ela seguiu essa linha daqui, provavelmente, tendo iniciado há 5 milhões de anos atrás até aproximadamente 100 mil anos atrás, né? Os Homo habilis, os Homo habilis, eles surgem, que são os prováveis primeiros do gênero, assim, que deu a nossa cadeia evolutiva, eles surgem há aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Depois o Heidelbergensis há 1 milhão de anos atrás e o Sapiens sapiens somente há 100 mil anos atrás. Ou seja, a gente tem um conjunto de processos que são extremamente recentes. Por quê? Porque a nossa evolução ela se completou recentemente. E qual é a diferença de um para o outro? Primeiro, os do gênero Australopithecus, eles tinham poucas habilidades, eles tinham, né, já tinham algum recurso, né, uma fala rudimentar, já tinha alguns recursos, né, do que temos hoje, mas não tinha como nós agora, né, temos essa capacidade de inteligência, todo esse conjunto de habilidades que nós temos. Ou seja, a nossa cadeia evolutiva, ela levou milhões e milhões de anos para que fosse aprimorado a linguagem, para que fosse aprimorada a nossa motricidade, para que fosse aprimorada a nossa fala, o nosso comportamento social, e somente recentemente é que ela se conclui. Ou seja, nós temos um conjunto de processos, tá, que se iniciam aqui com o Australopithecus afarensis, de 5 a 4 milhões de anos atrás, com a fala rudimentar. Depois, há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, o Homo habilis ele começa a utilizar instrumentos, então ele começa a desenvolver um conjunto de habilidades, né, manuais, um conjunto de habilidades específicas, né, e provavelmente a inteligência técnica ela surge aí. Há 1,5 milhão de anos atrás, o comportamento social ele se estrutura, né, com
com a capacidade de grandes deslocamento, nós nos tornamos nômades. Há 500 mil anos atrás, o comportamento grupal na caça, né, o comportamento mais articulado de vida em comunidades em aldeias maiores, né, como o Heidelbergensis. E somente há 100 mil anos atrás, o Homo sapiens sapiens se estrutura, né? E a gente tem a certeza disso porque ele começa a produzir arte e religião. Então, todas essas sociedades, com essa organização, com essa complexidade, com a formação religiosa, com a formação de cultura, com a formação de processo, ele surge somente há 100 mil anos atrás. E isso é bastante importante para a gente. Por quê? Porque nós somos seres incompletos. A gente ainda está num processo evolutivo. A gente ainda necessita de que esses módulos cerebrais possam ser integrados, né? A gente está numa fase, a gente está num determinado momento onde a gente necessita que todo esse conjunto de processos eles tenham a condição de serem amadurecidos, né? Então, ou seja, nós não somos animais finalizados, né? A nossa base genética, biológica, estrutural, humana, por assim dizer, ela ainda carece de integração e de desenvolvimento. E é por isso que nós temos aqui nesse conjunto de processos, nesse conjunto de ciclo evolutivo, uma importância tão grande para a nossa prática da psicoterapia integrativa. A gente vai perceber que os processos que envolvem o desenvolvimento, os processos que envolvem um amadurecimento, né, mental, cerebral, eles necessitam de um conjunto de aprimoramentos. Eles precisam de um reforço nos seus mecanismos integrativos.